Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Meus amigos, no episódio anterior nós havíamos viajado com Camille, acompanhando-no na sua primeira viagem de infância. E ao terminarmos a nossa conversa, nós paramos no ponto em que ele retornava dessas férias, dessa viagem, e retomava os seus estudos, já na classe de alunos mais velhos. E ele então descreve que ele aprofunda-se nas leituras de vários livros. Ele começa a ler livros de gramática, de aritmética, de história, de filosofia e de vários outros assuntos. E com o conhecimento que ele vai adquirindo, ele começa a fazer várias perguntas a si próprio, várias perguntas curiosas sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre a política e sobre a ciência, como toda criança nessa idade de 7 anos aproximadamente costuma fazer. Então, eis que certo dia, Camille começa a pensar sobre a morte. Olha só, com 7 anos ele já começa a fazer perguntas filosóficas sobre a morte. Ele então se pergunta: com que idade uma criança passa a pensar sobre a morte? É importante pensar sobre a morte? Muitos de nós temos medo e receio de pensar e de conversar sobre a morte, especialmente as pessoas que têm um afastamento religioso, que têm pouca ou nenhuma religiosidade, espiritualidade. Essas pessoas podem ter medo de conversar sobre a morte e esse assunto pode lhes trazer desconforto, pode lhes soar desagradável. Mas, como muito nós vimos na filosofia, alguns filósofos consideram essa questão crucial, uma das questões mais importantes da vida. O que é a morte? Nós sobreviveremos à morte? Talvez seja essa a questão mais importante que nós devamos buscar responder. Porque se nós sobrevivemos à vida do corpo físico, imagine as repercussões e as consequências desse fato. E se nós não sobrevivemos à morte do corpo físico, imagine então também a repercussão desses fatos na nossa existência, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir e de tratar os outros e nós mesmos. E Camille sempre teve essa preocupação. E ele vai escrever no futuro, quando ele fica mais velho, 2 obras muito significativas, nas quais ele mostra as suas pesquisas sobre a sobrevivência da alma e sobre a morte e o morrer. Uma dessas obras chama-se A Crise da Morte, e ela é escrita em 3 volumes, onde Camille primeiramente tentará mostrar, através da sua experiência, dos seus estudos e das suas observações, que a alma existe. E a partir do momento que ele passa a demonstrar que a alma existe, ele passa a tentar a demonstração de que ela não só existe, mas de que ela sobrevive à morte do corpo físico. Então ele estuda vários fenômenos, fenômenos de aparição, fenômenos de poltergeist, sonhos, enfim, vários tipos de fenômenos para explicar e para tentar demonstrar a sobrevivência da morte. Mas lá na sua infância, quando esses pensamentos surgiram na mente do jovem Camille, foi em uma situação muito curiosa. Ele caminhava nas ruas de Montigny, a sua cidade natal, quando então ele viu um enterro, um cortejo fúnebre passando pelas ruas da cidade. E ele observou aquela caixa imensa sendo carregada no ombro de pessoas, e essas pessoas muito tristes e abaladas, muitas delas cabisbaixas, outras chorando, e ele não compreendeu o que era aquilo. Ele então abordou uma das pessoas que estavam ali próximas e perguntou o que era aquilo.
E a pessoa respondeu para ele que aquilo era um morto. E ele então perguntou o que era um morto. E a pessoa respondeu que um morto era uma pessoa que havia cessado de viver. Ele então acha aquilo muito curioso, muito interessante, e ele questiona a si próprio. Cessar de viver? Isso é impossível. Nós viveremos para sempre. Mas essa ideia de Camille, de que nós viveremos para sempre, é diferente das ideias que nós temos quando jovens, de que nós achamos que nós nunca morreremos. A ideia de Camille era a ideia de que nós sobreviveremos à morte do corpo físico. E ele então pergunta para essa pessoa se aquilo também aconteceria com ele, se ele também morreria um dia. E a pessoa responde, mas é claro, meu filho, todos nós morreremos um dia. E ele então lembrou daquilo vários dias. Ele ficou sonhando com aquela situação, com aquele enterro, com aquelas informações novas sobre a morte por vários e vários dias. E ele foi construindo aos poucos a convicção de que a morte não existia. Mas para ele o mistério da morte era o mesmo para uma criança de 6, 7 anos e para um adulto de 50, 60 anos. Ele acreditava que na vida dele ele não poderia ser destruído, porque ele viveria para sempre. Então é curioso como isso surgiu na mente dele, essa preocupação com a morte, o morrer e com a sobrevivência, a imortalidade da alma, já surge no coração e na mente do jovem Camille desde muito, muito cedo, aos 7 anos de idade. Ele conta ainda que, certa vez, um exército, uma parte do exército francês passou pela cidade em que ele morava, e era comum que esses batalhões passassem na cidade. E muitas vezes esses oficiais eles pediam hospedagem na casa das famílias. E a mãe de Camille sempre hospedava um oficial. E aí ele tratava muito bem o oficial, a mãe fazia comida, colocava em um quarto confortável, e ele admirava aquelas roupas, aquele comportamento. E certa vez, um dia, quando um dos oficiais que ficara hospedado na casa dos Flammarion havia deixado a residência já, Camille pergunta para sua mãe o que é um soldado, o que faz um soldado. E a sua mãe responde que os soldados são os homens que defendem a pátria. E ele pergunta, mas defende do quê? Dos nossos inimigos. E ele fala, mas a Inglaterra tem soldados, a Alemanha tem soldados, a Bélgica tem soldados. Então quer dizer que os soldados deles os defendem de nós? Nós somos os inimigos deles? E eles são os nossos inimigos? E a mãe dele responde que as coisas eram assim, que os países deveriam se defender uns dos outros. E ele não conseguia compreender a necessidade dessa rivalidade, dessa possível tensão e agressão entre as diferentes nações. Isso para ele era uma coisa meio que inconcebível, especialmente porque ele já havia lido e ouvido que essas batalhas entre os soldados eram travadas ao som de música. Como é que a música, que o inspirava tanto, que o animava tanto, era usada para combates? E aí a mãe dele falou assim, isso é uma pergunta que você tem que fazer para o seu avô, que seu avô estudava muito o período napoleônico, e Napoleão gostava de combater ao som de música. Então Camille já trazia com ele esse senso de igualdade entre as nações. Ele não compreendia essa agressão, essa rivalidade entre as nações. Outra coisa que nós vamos ver no jovem Camille, aos 7 anos de idade, é que ele já começou a construir também nessa época um enorme senso de justiça. Ele diria que ele era radicalmente contra e não compreendia os castigos físicos que as crianças eram submetidas na escola. A criança que tinha um mau desempenho escolar, ela sofria as palmatórias com uma régua que causava bastante dor e bastante irritação na palma das mãos daquelas crianças que sofriam esse castigo. Ele nunca sofreu esse castigo na escola, porque ele tinha um desempenho escolar muito bom. Mas em casa ele sofreu.
E ele não considera as palmadas que a mãe dele lhe aplicava como castigo desse tipo, que ele não compreendia, porque ele mesmo diz que muitas vezes ele mereceu umas boas palmadas, mas ele não se conforma com o castigo que o seu pai lhe aplicou uma certa vez com uma régua nas mãos. Segundo seu pai, ele, Camille, havia sido responsável por quebrar um vaso de cerâmica que lhe era muito caro. E por mais que a criança negasse, por mais que Camille negasse a autoria daquele acidente, o pai insistiu que foi Camille que havia quebrado. E então o pai o puniu com uma palmatória usando uma régua na sua mão. E aquilo lhe marcou tanto. Ele disse que o seu coração se encheu de uma revolta tão grande pela injustiça que ele nunca mais esqueceu aquele episódio. Inclusive, no leito de morte do seu pai, nos seus funerais, no seu velório, ele ainda se lembrava daquele episódio, e a lembrança daquele episódio lhe trazia um sentimento angustiante de não conformidade. Veja como essa noção de que ele foi injustiçado viajou com ele por anos e anos, até o desencarne do seu pai. E sobre isso, ele vai escrever umas frases muito interessantes sobre o senso de justiça que as crianças têm. E é com essas frases que nós encerraremos o episódio de hoje. Disse Camille: os homens nascem com um sentimento de justiça. Não é a educação que imprime esse sentimento no coração das crianças. Elas o possuem natural e intuitivamente. E frequentemente a educação é que o falseia, implantando ideias de justiça de convenção. Uma criança sempre compreenderá uma correção merecida. Ao contrário, jamais perdoará uma correção não merecida. Então, nesse episódio, nós vimos os primeiros contatos de Camille com a ideia da morte e da sobrevivência da alma. Nós vimos o seu contato com as ideias sobre a fraternidade entre as nações e nós vimos os seus primeiros pensamentos sobre o senso de justiça, especialmente nas crianças. Fique conosco e nos acompanhe no próximo episódio da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus.